Boa tarde a todos. Muito prazer que aceitei o convite do diretor da nossa escola para presidir esta mesa e também aproveitar dos momentos em que aqui estarei para adquirir conhecimentos ministrados pelo ilustre palestrante. A nossa aula de hoje, nossa palestra, versará sobre direitos humanos e o controle de convencionalidade. Nosso palestrante, excelentíssimo senhor Dr. Valério de Oliveira Mazzuoli, é pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica de Lisboa, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, professor do Programa de Mestrado em Proteção aos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna, professor convidado dos cursos de especialização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Universidade Estadual de Londrina, e também é consultor jurídico internacional, conferencista e parecerista. Professor Valério, vou passar de imediato a palavra a Vossa Excelência para que profira a sua palestra, por nós muito aguardada. Boa tarde a todos. É um prazer imenso sempre retornar a Porto Alegre, e eu queria agradecer esse convite da Imagens e agradecer a presidência da mesa do desembargador João Batista, para a gente conversar um pouquinho. Então, parece que eu tenho 1h20, né, para conversar com vocês sobre controle de convencionalidade das leis, né, sobre o controle jurisdicional da convencionalidade das leis, que hoje está cada vez mais em voga, e vocês, magistrados, cada vez mais têm aplicado os tratados internacionais de direitos humanos no exercício da atividade judiciária. Mas até hoje ainda soa um pouco diferente, né, o controle de convencionalidade, e alguns aspectos desse tema eu acho que vai dar para a gente aqui entender um pouquinho melhor sobre como ele tem se desenvolvido, quais as obrigações do juiz em relação ao controle de convencionalidade e o que se espera do controle jurisdicional da convencionalidade das leis. Bom, a partir da década de 60, né, quando a sociedade internacional, quando as Nações Unidas começaram a cada vez mais, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a concluir esses tratados internacionais de direitos humanos, né, os Estados, membros dessa sociedade internacional, se viram obrigados a se integrar nessa normativa internacional e cada vez mais incorporar essas normas nos seus ordenamentos internos, né. Mas isso na década de 60. Ainda não se falava naquela época, constitucionalmente, em nenhum tipo de status hierárquico de tratados internacionais nos Estados. Ainda não se falava, nem se sonhava em falar em interpretação conforme as normas internacionais de direitos humanos, muito menos se pensava em ter um método próprio no ordenamento dos Estados de controle da produção normativa doméstica, tendo como paradigma esses tratados e convenções internacionais. Não se pensava nisso. No fundo, o que se queria era, no final da Segunda Guerra, que ensanguentou a Europa de 1939 a 1945, era criar uma arquitetura internacional de proteção de direitos humanos para impedir que violações dessa natureza jamais tornassem a ocorrer novamente no planeta, e os Estados, então, começaram, e as Nações Unidas em especial, a concluir uma avalanche de tratados internacionais de proteção da mais variada
índole. Isso começa em 1945, o primeiro grande tratado internacional já 48, a Convenção do Genocídio, e depois vem a Convenção contra o Racismo, a Convenção da Tortura, dos Direitos das Mulheres, das Pessoas com Deficiência, o Tratado contra a Corrupção e tantos outros instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos. Isso se espraia para os sistemas regionais, né? A Europa, a partir de 1950, já com a Convenção Europeia de Direitos Humanos e os inúmeros tratados europeus de proteção. Depois, na década de 60, já 69, aqui, conhecido de todos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, forma um mosaico normativo, o Corpus Iuris de proteção dos direitos humanos no sistema interamericano. E, mais recentemente, na década de 80 apenas, ainda muito incipiente, porque só começa a funcionar nos anos 2002, um sistema já africano também de proteção desses mesmos direitos. Portanto, 3 sistemas regionais dentro de um mosaico normativo internacional. Isso a partir, então, da década de 60, 70, 80. Acontece que as novas constituições, especialmente latinas, né, que quebram com os regimes militares latino-americanos, tiveram que, de alguma maneira, incorporar esses documentos e os estados tiveram que aceitar esses documentos, né? Ratificar um tratado internacional não significa, obrigatoriamente, que você tenha no plano interno meios de dar efetividade a ele. Então, isso teve que ser criado. Então, lá em 88, quando a Constituição foi ser promulgada, Cansado Trindade, que é hoje, vocês sabem, juiz da Corte Internacional de Justiça, foi presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, agora é nosso representante na Haia, e já em 88, sugerir a ele essa redação desse parágrafo 2º do artigo 5º. Né? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela, a Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, foi um primeiro passo que a Constituição deu para aceitar esses tratados internacionais no plano do direito interno. E aí, o direito brasileiro começou toda essa celeuma, que eu nem vou entrar muito nela, isso é sabido e consabido, essa celeuma doutrinária e jurisprudencial de status, de hierarquia dos tratados internacionais no plano do direito interno. O que eu quero dizer é que a nossa Constituição em 88 se conformou, e a palavra é essa mesmo, se conformou. A Constituição italiana diz, inclusive usa ela, os tratados, a Itália se conforma às normas internacionais celebradas, né? Então, todo esse movimento teve um impacto no direito interno dos Estados. E hoje, no Brasil, esse impacto, eu acho que ele já tem uma mecânica. Desse impacto já nasceu uma mecânica, e é dessa mecânica de controle que eu quero falar um pouquinho. Então, o panorama que se tem é esse, né? Quando se fala em controle de convencionalidade, nada mais se está falando do que algo que a gente já conhecia até mesmo pós-Westfália, ou seja, a obrigatoriedade dos tratados no plano do direito interno. Só que se faz uma releitura para os tratados internacionais de direitos humanos. Então, esse ponto, o tratado sempre foi obrigatório, né? Sempre. Não há dizer que um tratado internacional não é obrigatório. A Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados é muito clara, né? Uma parte não pode invocar disposição do direito interno como pretexto para descumprir uma norma internacional. Acontece que os tratados de direitos humanos têm uma metodologia própria, e têm uma maneira própria de interpretação, e têm uma maneira própria de agir. Então, portanto, são tratados diferenciados, são tratados especiais, e a aplicação dele pelo juiz também tem que ser diferenciada. É aí que vem, então, o controle de convencionalidade das leis. Esse nome, na verdade, nasceu, pouca gente sabe, mas esse nome não é um nome latino, não. Esse nome nasceu na França, na década de 70. Foi ser aprovado na França uma lei, que no Brasil já tinha desde a década de 40, no Código Penal, a lei que permitia a interrupção voluntária da gravidez, la grossesse. E aí, então, o Ministério Público francês, ele alegou, então, que essa lei estaria a violar a Constituição francesa, que estaria a violar a garantia do direito à vida, etc. E a Corte Constitucional francesa diz, olha, inconstitucional isso não é, são situações excepcionais, tem no mundo inteiro a permissão do aborto guardadas a excepcionalidade da ocasião, inconstitucional não é. E aí, então, alegou-se numa segunda tentativa de impedir a lei do aborto francesa, na década de 70, alegou-se, então, violação à Convenção Europeia de Direitos Humanos, né, que é de 1950. E aí, naquela ocasião, hoje não mais, mas naquela ocasião, naquela época,
a aferição de legalidade de um tratado internacional não era competência do Conselho Constitucional. É interessante, era uma questão administrativa, isso por incrível que pareça, era competência do Conselho de Estado, que é do outro lado da rua. Então, en passant, a Corte Constitucional Francesa disse, olha, essa convencionalidade eu não controlo, é competência do Conseil d'État. E a expressão nasceu daí, e a França nunca desenvolveu, e a Europa nunca desenvolveu. A expressão controle de convencionalidade nasce exatamente desse fato. Eu não controlo essa convencionalidade das leis. E que foi ser desenvolvido no nosso continente. Então é isso aqui que eu queria falar um pouquinho para vocês, porque aqui o desenvolvimento vem da Corte Interamericana. E que hoje os tribunais europeus e do mundo inteiro têm se espelhado na prática do sistema interamericano de direitos humanos no que toca ao controle de convencionalidade. Então, vou tentar aqui em 1 hora falar dos pontos principais. Bom, vocês sabem, eu tenho um livro a esse respeito, né, o Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis, e eu vou tentar resumir aqui a ideia nessa 1 hora para a gente poder, talvez, esclarecer os pontos mais delicados do tema do controle de convencionalidade. Bom, o primeiro ponto, isso parece que por alguns acadêmicos, né, tem tido alguma certa resistência. Tem um professor da Universidade de São Paulo, por exemplo, que ele teima em dizer que o que eu vou dizer não está certo, mas o que eu vou dizer está certo, não sou eu que estou dizendo, é a Corte Interamericana, é todo o sistema que está dizendo. A obrigação de controlar a convencionalidade das leis é a obrigação do juiz interno. Cabe ao juiz interno, em primeiro plano, controlar a convencionalidade das leis. Cabe ao juiz estatal controlar, em primeiro plano, a convencionalidade das leis. Portanto, a obrigação primária de controle é do Poder Judiciário Nacional. Tem um professor da Universidade de São Paulo que ele diz, não, está errado, a obrigação primária de controle é da Corte Interamericana. A Corte Interamericana diz que não é. E quem lê o preâmbulo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e basta ter um pouquinho de conhecimento de direito internacional público, direito internacional clássico, para saber que o direito internacional ele só age de maneira complementar ou coadjuvante às jurisdições nacionais. O direito internacional só vem depois. A gente só bate as portas do direito internacional se nós não conseguimos resolver o problema aqui dentro. É evidente, ninguém procura o direito internacional, um genocida não vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional se ele teve resposta no plano da jurisdição interna. Nenhum tribunal condena um Estado se a justiça foi feita no plano interno. Então, a obrigação primária de controle de convencionalidade é do Poder Judiciário. Não caiam na conversa, não acredite que a obrigação primária é do sistema internacional. Quem fala isso não conhece o sistema. Sabe por quê? Nós somos 35 Estados americanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebe 24 mil petições. Mais de 20 mil petições por mês. Queixas, denúncias de violação de direitos humanos. Sabe quantos casos ela manda por ano dessa peneirada que ela faz, esse juízo de admissibilidade que ela faz? Ela manda de 5 a 8. E de 5 a 8, a Corte julga de 2 a 3 por ano. Não é possível que existam só 3 violações de direitos humanos por ano no sistema interamericano de direitos humanos com 35 países. A comissão não tem dinheiro, eles estão há 5 meses sem receber, é um problema estrutural. A Corte Interamericana não tem funcionários, eles não conseguem julgar. Um problema de violação de direitos humanos que ocorrer com qualquer um de nós aqui, e se nós não lograrmos êxito na reparação daquilo que nos é devido, no plano do direito interno, se esgotarmos a jurisdição interna e não lograrmos êxito na reparação daquele direito que nos é consagrado por normas internacionais, nem na outra encarnação nós vamos conseguir chegar à Corte Interamericana o seu problema aqui de Porto Alegre. Não vai conseguir chegar. A Dona Maria aqui da esquina, que foi torturada, não vai conseguir chegar na Corte Interamericana, porque ela não julga questões, deveria, é um tribunal,
questões pontuais, só julga grandes temas. Violação dos direitos indígenas. Isso vai para a Corte Interamericana. Questão da anistia, discutir as leis de anistia latino-americanas. Isso vai para a Corte Interamericana. Uma vez ou outra, uma pessoa individualizada consegue chegar no sistema. Não chegou na Corte. O caso Maria da Penha, por exemplo, é um ponto fora da curva. Né? Que uma violência doméstica conseguiu lograr isso no sistema, no plano da comissão, mas qualquer outra violência doméstica que for para o sistema, a Corte nem vai julgar, vai falar, já tem a decisão da Maria da Penha da comissão, cumpra a decisão igual do sistema interamericano, que não foi para a Corte, ficou na comissão. Vocês estão entendendo? Os casos não chegam por falta de estrutura do sistema. E o sistema sabe disso. A Comissão Interamericana sabe disso e a Corte Interamericana sabe disso. Então, o que ela fez? Ela fez do limão uma limonada e inverteu o sistema e fala, como eu não dou conta de julgar, como eu não vou receber isso, como eu não tenho estrutura para julgar todas as violações, resolva primeiramente no Estado. A competência é do juiz interno. Já resolva aqui. Controle a convencionalidade no plano interno. E deixa para avocar o sistema internacional só em última instância, em última análise. Então, conhecendo o sistema, é que a gente vê que o sistema não dá conta de gerir as questões de violação de direitos humanos existentes. Por isso, a inversão e a responsabilidade do judiciário interno. Quando que começou isso? Vou fazer a evolução jurisprudencial do sistema interamericano para vocês agora. Começou no ano de 2006, no caso Almonacid Arellano's e outros versus Chile. A Corte foi dizer num parágrafo do caso Almonacid, e ela usou uma expressão que depois ela tirou, que os juízes e tribunais internos devem usar ou devem exercer um tipo, depois ela tirou esse tipo, de controle de convencionalidade. Respeitando a Constituição e as leis, mas também tendo abertos os tratados de direitos humanos para julgar essas normas em diálogo, em forma de mosaico, escutando o que elas dizem e aplicando o que for mais benéfico no caso concreto. O princípio internacional pro homine que todos conhecem. Almonacid Arellano começou, é um tipo de controle de convencionalidade. 2 meses depois, no caso dos trabalhadores demitidos do Congresso versus o Peru, a Corte Interamericana já tirou essa expressão tipo e já fortaleceu. E vai dizer, os juízes e tribunais internos devem exercer o controle de convencionalidade das leis, em primeiro plano. Os juízes e tribunais internos devem exercer o controle de convencionalidade das leis, em primeiro plano. Almonacid Arellano, tipo, tirou o tipo, trabalhadores demitidos do Congresso versus Peru, é controle de convencionalidade mesmo. Passados alguns anos, no caso Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, 2010, a Corte avança um pouco, diz, é controle de convencionalidade, é obrigação do juiz e deve ser ex officio. Independe da alegação da parte. O magistrado, verificando a incompatibilidade da lei com um tratado de direitos humanos, não depende de pedido da parte. É obrigado a controlar essa convencionalidade e dar o melhor direito, no caso concreto, à parte que o solicita. Resgata a jurisprudência anterior, é controle de convencionalidade, é obrigação primária, é do juiz interno e deve ser ex officio. Montiel Flores versus México. 1 ano depois, vem o caso Gelman versus Uruguai, da anistia uruguaia. Reafirma a jurisprudência, é controle de convencionalidade, é obrigação primária, é ex officio, e todos os órgãos do Estado devem controlar a convencionalidade. Obrigação primária é do judiciário, mas o legislativo e o executivo devem também controlar a convencionalidade. Olha como amplia, em Gelman versus Uruguai, a responsabilidade do Estado. O legislativo deve controlar a convencionalidade, o executivo deve controlar a convencionalidade, não diz poderes, diz todos os órgãos do Estado. O CNJ deve controlar, o CNMP deve controlar a convencionalidade das leis. Quando aquela DPF foi proposta para dar interpretação conforme aquele artigo, sempre confundo se é 22, parágrafo 1º ou 21, parágrafo 2º da LOAS, de 93, que colocava o conceito de pessoa com deficiência, vocês sabem isso, porque é uma vergonha, né? Uma lei nacional colocar um conceito de pessoa com deficiência desse que tinha na lei, né? Pessoa com deficiência para fins de recebimento do benefício assistencial, que é lei feita para não pagar mesmo, né?
Pessoa com deficiência é aquela era o conceito. Pessoa com deficiência é aquela totalmente incapacitada para a vida e para o trabalho. Pessoa com deficiência é aquela que não tem direito de viver. Se você é totalmente incapacitado para a vida e para o trabalho, é um vegetal. Bom, está morto. Aí se a perícia detectasse que a pessoa estava morta, ou estava em estado vegetativo, aí recebia o benefício. A DPF pediu para o Supremo dar a interpretação conforme o artigo 1º da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi o primeiro tratado no Brasil aprovado com equivalência de emenda constitucional, já na fase do artigo 5º, parágrafo 3º. E o que aconteceu? Essa DPF, graças a Deus, perdeu o objeto, porque um deputado viu, e o Congresso Nacional fez o que tinha que fazer, ia ter tomado vergonha na cara, e revogou o dispositivo, deu um Ctrl+C no tratado e um Ctrl+V na lei, e colou o dispositivo do tratado na lei, colocando o conceito de pessoa com deficiência do tratado internacional, que é um conceito aberto e amplo, que as pessoas se enquadram, você consegue se encaixar ali. Não dizer que a pessoa é totalmente incapacitada para a vida e para o trabalho, que a pessoa é um vegetal. Esse foi o primeiro exemplo de controle legislativo da convencionalidade das leis. Olha que lindo, o Congresso Nacional se espelhando numa convenção que tem equivalência de emenda constitucional no país, reforma uma lei para colocar o conceito do tratado internacional na lei. Depois que essa DPF, que seria também o primeiro exemplo de controle concentrado de convencionalidade no país. Então, isso tudo vem da evolução legislativa do sistema interamericano, e especialmente do caso Gelman, que deu essa abertura para que o executivo e o legislativo, evidentemente para além do judiciário, controlar a convencionalidade. E aí, quando eu achava que já tinha visto tudo, essa edição eu já atualizei, quando eu achava que eu já tinha visto tudo, para minha surpresa, agora em 2015, no caso Garífuna de Punta Piedra versus o Suriname, a Corte avança mais ainda e vai dizer que a obrigação do juiz é uma obrigação, repete tudo aquilo, é uma obrigação primária, uma obrigação do magistrado, é ex officio, e ele tem que controlar a convencionalidade seguindo os princípios internacionais relativos à matéria em causa. Ali, no caso, tratava-se de matéria indígena, nesse Garífuna de Punta Piedra. Ele está querendo dizer o seguinte: se eu vou controlar a convencionalidade de uma lei relativa aos direitos das mulheres, não adianta eu aplicar os princípios indígenas. Bom, salvo se for uma mulher indígena, mas não é o caso que eu estou dizendo aqui. Não adianta aplicar princípios relativos aos idosos nos direitos relativos às crianças. Então, todos esses princípios internacionais relativos à matéria, indígenas, crianças, pessoas com deficiência, mulheres, refugiados, devem ajudar o magistrado, muitas dessas normas são normas de soft law, a entender esse mosaico normativo e dar a melhor solução no caso concreto. Então, a Corte tem essa evolução, percebam, ela tem uma jurisprudência, portanto, rapidamente aqui, não temos tanto tempo, mas poderia falar mais da jurisprudência, mas acho que já deu para notar, ela tem uma evolução jurisprudencial que já está clara. Não há mais dúvida no país de que a obrigação primária, portanto, é do juiz interno. E se a gente fizer um outro raciocínio, nós podemos ir mais longe ainda. Ora, o Supremo não alocou os tratados de direitos humanos no nível supralegal? Eu quero que os tratados sejam nível constitucional, todo mundo conhece o meu pensamento, tudo bem, mas o Supremo já saiu do chão. Tirou aquela jurisprudência provecta da década de 70, daquele famoso recurso extraordinário 80.000, o famoso 80.004 do Sergipe, que estava discutindo se tem que ter o endosso numa nota promissória e se tem que ter o registro na repartição fazendária para valer ou não valer o título, uma questão de direito comercial. Aquela jurisprudência provecta, que era a famosa paridade normativa entre tratados e leis internas, para evoluir em 2008, no famoso REST 466-343 de São Paulo, famoso caso lá da prisão civil por dívida depositário infiel, o Supremo alocou os tratados de direitos humanos no nível supralegal. Então, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos tem nível supralegal. E o dispositivo da Convenção Americana, que diz que a jurisprudência é vinculante, portanto, também tem nível supralegal. Então, quer dizer, não tem nenhuma coerência dizer que não tem obrigação do Poder Judiciário em controlar a convencionalidade das leis. É um desserviço ao país dizer que não há obrigação judiciária de controle de convencionalidade. É um trabalho a mais para os senhores e senhoras. Não há dúvida. Mas o momento exige isso. É um trabalho a mais. Além de conhecer as leis, de conhecer a Constituição, de conhecer a interpretação que dá o Tribunal Constitucional ao texto constitucional,
também conhecer os tratados internacionais e a interpretação que dá, eventualmente, às jurisdições internacionais. É um trabalho a mais, não tem dúvida. Mas o momento e o sistema exige isso hoje do magistrado. O magistrado tem uma missão muito maior do que tinha antes, porque ele tem agora muitos outros inúmeros instrumentos obrigatórios para poder julgar e para poder exercer a sua atividade profissional. Realmente complicou um pouquinho mais, porque agora tem outros documentos que se tem que conhecer, além do mais, conhecer a jurisprudência dos tribunais internacionais, especialmente dos tribunais regionais, aqui, claro, no nosso entorno geográfico, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, o primeiro ponto, acho que está claro, né? A obrigação é primária, a obrigação é interna, é ex officio, independe de pedido da parte. Bom, além das decisões da Corte Interamericana, proferidas no âmbito da sua competência contenciosa, não sei se sabem, mas a Corte Interamericana ela também tem uma competência consultiva. Ela responde às questões e às dúvidas teóricas dos Estados relativamente aos dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É muito comum ela responder essas consultas dos Estados. Um Estado, por exemplo, questionou a Corte Interamericana o que é a expressão lei no Parque São José. As restrições aos direitos das pessoas podem ser, em determinados momentos, sob determinadas circunstâncias, estabelecidas por lei. Aí um Estado muito espertinho pergunta para a Corte Interamericana, mas essa lei é em sentido material ou em sentido formal? Se for em sentido material, um decreto aqui do Maduro é lei. Então, eu restringo os direitos das pessoas por meio de lei em sentido material. Mas se for em sentido formal, lei é aquele ato que passa pelo parlamento, tem uma aprovação, vai à sanção ou veto do presidente e é publicado no Diário Oficial. A Corte teve que dar um parecer de 80 páginas para falar, não, lei aqui é em sentido formal. Não tem essa conversa mole que o presidente da República pode, num decreto, lei em sentido material, lei em sentido formal. Isso é uma consulta. E ela responde essa consulta. Muitas vezes, na resposta à consulta, ela fala da convencionalidade das leis. Muitas vezes, na consulta do Estado, e aqui um ponto mais delicado para os juízes, porque isso na Argentina já está começando, no Brasil nem se cogita disso ainda. Estou cogitando aqui agora, mas eu nunca vi ninguém cogitar. Mas é uma obrigação que os senhores e senhoras vão ter de dar avante. Quando a Corte Interamericana responde uma consulta, ela responde uma consulta teórica, segundo o entendimento atual dela, não para o Estado que fez a consulta, mas para todos os Estados partes na Convenção Americana. Quando ela responde a consulta, no exercício da sua competência consultiva, ela está dando a doutrina dela sobre aquele tema. Acontece que controle é atacar a validade. Quando ela controla no âmbito da competência contenciosa, ela ataca a validade. Assim como também é no controle de constitucionalidade. Vigência, validade e eficácia. O controle de constitucionalidade ataca a validade. Não ataca a vigência da norma e não ataca a eficácia. Ataca a validade. É a validade que é atacada pelo controle. Se no âmbito da competência consultiva ela não controla nada, porque no fundo é uma resposta teórica que o Estado pode até praticar o ato de maneira diferente, mas se for uma ação lá, ela já está dando mais ou menos a solução que ela vai dar no mérito, eu chamei isso de aferição. Então, controla a convencionalidade no plano contencioso e afere a convencionalidade no plano consultivo. Daí a diferença entre controle e aferição de convencionalidade. Seja como for, a aferição de convencionalidade já está sendo utilizada por juízes de diversos países latino-americanos. Porque os casos concretos são, às vezes, muito parecidos ou idênticos àqueles que ocorreram no país que solicitou a consulta. Inclusive, sem dúvida nenhuma, no plano, aí sim, da competência contenciosa. No plano da competência contenciosa, a própria Corte Interamericana tem entendido hoje que o julgamento dela em relação à Colômbia, ninguém tem dúvida, vale como res iudicata. Só que o julgamento dela relativo à Colômbia, num caso ocorrido no Brasil, idêntico àquele ocorrido na Colômbia, a decisão dela vale como res interpretata. E, portanto, os juízes e tribunais nacionais podem e devem também
aplicar as decisões da Corte Interamericana decididas em relação a terceiros estados no seu estado. Porque a solução dos precedentes da Corte é a mesma. Então isso não impede nenhum dos senhores e senhoras de aplicar a jurisprudência do Tribunal Internacional que tenha sido emitida, a decisão que tenha sido emitida para o Equador, ou para o Chile, ou para Guatemala, ou para o México, ou para Honduras, ou para El Salvador. Porque isso vale para eles como uma coisa julgada e vale para nós como coisa interpretada. Isso também tem toda uma evolução jurisprudencial que, repito, seguindo o raciocínio aqui do Supremo Tribunal Federal, de que tudo isso vale mais do que as leis, então tudo isso que eu estou falando também vale mais do que as leis, tudo isso também tem um nível supralegal no país. Então percebam a obrigação. Há um exemplo lindíssimo, lindíssimo. No começo foi lindo, mas o final foi uma catástrofe, né? O começo foi lindo, o final foi uma catástrofe. Eu coloquei até como último ponto aqui do final do primeiro capítulo, o título, vocês vão até achar estranho, mas eu coloquei assim, um exemplo a não ser seguido, que foi um exemplo do TST. Né? A 7ª turma do TST, relator excepcional ministro, na minha opinião, Cláudio Brandão, da Bahia, a 7ª turma do TST se viu diante de uma questão que envolvia aquele famoso caso clássico do direito do trabalho, né? Do adicional, da acumulação de adicionais, né? De periculosidade e insalubridade. A CLT só permite um adicional. Ela diz que não pode acumular. Né? Mas o empregado, que entrou com a reclamação trabalhista, isso chegou via recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, ele bateu durante todo o processo, falou, mas escuta aqui, a CLT diz que eu não posso acumular, mas o meu trabalho é perigoso e é insalubre. Ah, mas não pode. A CLT só diz que ou opta pelo adicional de periculosidade ou de insalubridade. Isso está claro na CLT, não me recordo o artigo agora, porque eu não sou especialista em direito do trabalho. Chegou na 7ª turma, o ministro fez um raciocínio simples. Pegou as convenções da OIT, falou, olha, se essas convenções têm nível supralegal no país, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e as convenções sobre sanidade e saúde do trabalhador diz que todas as garantias do trabalhador devem ser aplicadas em conjunto, portanto, na palavra conjunto tem uma acumulação. Então, muito simples, se é um tratado, se é uma norma supralegal, o dispositivo da CLT que impede a acumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade é inválido, esse dispositivo não existe mais, ele foi revogado pelo Tratado Internacional. Simples assim. Controlou brilhantemente a convencionalidade das leis. Agora, claro que o controle da convencionalidade é sempre pro homine. O direito internacional dos direitos humanos não é prepotente como o direito internacional clássico, westphaliano, que prevalece sempre a norma interna em detrimento a norma externa em detrimento da norma interna. A prevalência do tratado é sempre naquilo que for mais benéfico. Se vocês olharem com atenção os tratados de direitos humanos, em algum dispositivo dos tratados vai ter uma frase mais ou menos assim: nada na presente convenção prejudica normas mais benéficas que o Estado tenha no plano interno ou por outras normas internacionais ou de outra natureza. Os tratados sempre dizem, olha, se tiver algo mais benéfico do que eu, aplica esse outro algo e esqueça o que eu estou dizendo. É sempre pro homine. E a Constituição nossa, me parece que sempre aceitou esse raciocínio lá no artigo 4º, inciso 2. É princípio da República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 2, prevalência dos direitos humanos. A própria Constituição permite essa ponte, eu chamo isso de cláusula de retroalimentação, ou cláusula de diálogo, ou cláusula dialógica. Né? A Constituição conversa, diálogos, duas lógicas, conversa com os tratados internacionais de direitos humanos, sempre pro homine. Nesse caso, não tinha mais pro homine do que permitir a acumulação de adicionais. Ou seja, principalmente no direito do trabalho, né, que conhece há 3.000 anos a primazia da norma mais favorável ao trabalhador. Sabe por que foi uma catástrofe depois? Porque lá no TST tem aquela SDI, né, Seção de Dissídios Individuais 1 e 2. Foi para a SDI e, olha, é inacreditável.
É inacreditável. A SDI disse assim, olha, esses tratados de direitos humanos são meras normas, são devaneios, são meras normas que dão um norte para o Estado a ser seguido, e aqui a jurisprudência já está pacificada, não pode acumular, e aí deu um argumento lá que ficou feio, porque isso é um perigo para as empresas. Como assim? O quê? Não, já temos súmula a esse respeito, quer dizer, decisão excelente na 7ª turma, e chegou na SDI 1, ela simplesmente joga por água abaixo, dizendo que os tratados de direitos humanos são meras normas programáticas. Assim, ninguém entendeu aquela votação. Ninguém entendeu. Né? Foi um exemplo a não ser seguido, realmente. Quer dizer, principalmente jogando todas as garantias, a casa do trabalhador, hein? A casa do trabalhador. Jogando os princípios clássicos do direito do trabalho, a primazia da norma mais favorável ao trabalhador e convenções que a OIT custou anos para editar. Né? Então, tem isso no Brasil. Nós temos que nos acostumar um pouco com esse paradoxo. Né? E, tristemente, eu não sei, agora cabe recurso extraordinário, né, para o STF. Vamos ver se o reclamante ele propõe o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, e eu gostaria muito de ver o Supremo decidir nesse tema, porque realmente, do meu ponto de vista, foi uma vergonha aquilo que a seção de decisos individuais do TST fez em relação, revogando, portanto, a decisão da 7ª turma, que permitiu a coitada da trabalhadora a ter o direito à acumulação de adicionais, porque o trabalho dela era perigoso e era insalubre. Né? Muito bem. Então, o que a gente pode ver desse primeiro momento? Né? Tirando esse fato, a verdade é que os tribunais internos brasileiros já entenderam que tem que controlar a convencionalidade das leis. Né? O STJ agora cada vez mais tem controlado a convencionalidade. Controlou agora o crime de desacato. Né? Todo mundo viu. Controlou a convencionalidade do crime de desacato. Os tribunais internos dos estados já estão todos seguindo essa decisão. Não foi ainda uma decisão. O STJ foi, né, a 5ª turma. Mas os tribunais internos dos estados já estão seguindo. E até, eu tenho muitos mestrandos policiais, né, capitães e até coronéis da Polícia Militar. Eu questionei, falei, mas vocês estão conduzindo a pessoa por crime de desacato ou não? Professor, estamos e não estamos. Depois da decisão do STJ, a decisão da nossa chefia foi que conduz a pessoa ainda por crime de desacato, porque essa decisão ainda ela não tem poder cogente sobre atividade policial, não foi uma decisão do Supremo, não foi controle concentrado, etc., etc. Mas daqui a pouco, isso me dizendo, já está saindo uma ordem de serviço, uma portaria da chefia imediata nossa, dizendo, olha, se acontecer essa situação, não conduz mais por isso, porque já vai acabar. Não tem mais. A tendência é acabar com o crime de desacato por conta do controle de convencionalidade da liberdade de expressão das pessoas. Né? Não está desacatando o fulano policial, está desacatando o Estado. Então, portanto, o controle de convencionalidade também no plano do STJ. E no plano do STF, nós temos visto aí, isso, inclusive para os advogados de réus, nunca se citou tanto convenção americana nessas ações penais no Supremo. Né? Nunca se citou tanto direito internacional nessas ações penais no STF. E o STF também, cada vez mais, tem controlado a convencionalidade. De uma maneira, às vezes, certa, de uma maneira, às vezes, talvez, um pouquinho equivocado. Bom, esse é o panorama do plano internacional. Né? Então, vimos que o controle de convencionalidade é uma obrigatoriedade, tem uma jurisprudência sólida do sistema interamericano que obriga a justiça interna dos estados a controlar a convencionalidade, e toda essa obrigação guarda, pelo menos na jurisprudência atual nossa, guarda um nível supralegal no Brasil. Tá bom, mas como que é na prática? Vamos falar um pouquinho de prática e quais os aspectos práticos mais delicados em relação a esse tipo de controle. Vamos tentar falar um pouquinho aqui da prática do controle de convencionalidade das leis. Bom, quando a Corte Interamericana diz que é a obrigação do Poder Judiciário controlar a convencionalidade, esse controle de convencionalidade ele é difuso. Todos os juízes e tribunais
tem obrigação de controlar a convencionalidade das leis. Portanto, está aí o controle de convencionalidade no plano difuso, né? E aí, o magistrado ele pode ficar à vontade em seguir o Supremo, o status supralegal do tratado, ou ele pode entender como a doutrina que os tratados de direitos humanos têm índole e nível constitucionais, né? Porque ainda não teve uma ação do controle abstrato no Supremo para decidir esse tema. Todas as vezes que o Supremo foi instado a decidir esse tema, foi por meio de controle concreto, foi por meio de, portanto, controle difuso, sempre foi recurso extraordinário. Ainda não teve, discutindo esse tema, uma ADIM, uma DECOM, a DPF, etc. Então, sempre foi no plano do controle difuso. E no plano do controle difuso, também, sempre está por uma maioria muito apertada, sempre faltando um voto. É curioso isso. Lá no 466343, 2 ministros não estavam à sessão, ficou 5-4. Então, sempre está com 1. Eventualmente, um outro recurso extraordinário que chegue, aí o Ministério Público Federal está começando a entrar com as ações na base para, daqui 19 anos, chegar por um recurso extraordinário lá no STF, talvez com essa nova composição mude, e o STF passe a aceitar o status constitucional dos tratados. Mas hoje é no nível supralegal. Mas não interessa. O que importa é que os tratados saíram do chão. Ou seja, os tratados não guardam mais paridade normativa com as leis internas. Então, é uma obrigação supralegal e esse, portanto, é o controle de convencionalidade difuso. Agora, se o tratado for aprovado pelo método do artigo 5º, parágrafo 3º, né, 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, aí esse tratado tem equivalência de emenda. Vamos falar um pouquinho disso, porque isso tem reflexos, e não é só o Supremo que vai lidar com isso, todos os juízes vão também, especialmente porque o tratado tem equivalência de emenda, mas tem alguns detalhes aqui importantes. Bom, todos sabem, então, que na discussão lá da reforma do Judiciário, pretendeu-se, então, colocar um dispositivo, e assim foi feito, dizendo que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, artigo 5º, parágrafo 3º, por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Perceba que a Constituição diz que A é equivalente a B. Ela não diz que A é igual a B. Ela fala, um tratado internacional que for aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos, será equivalente a uma emenda constitucional. Não diz que será igual a uma emenda constitucional. A relação é de equivalência, não é de igualdade. Qual a implicação disso? Se a relação fosse de igualdade, bastava esse tratado internacional ser aprovado pelo Congresso com esse quórum, que ele já estaria em vigor no plano interno brasileiro. Porque se fosse igual à emenda não tem sanção do presidente. E a sanção, entre aspas, do direito internacional é a ratificação. É a sanção presidencial, é a ratificação. Só muda de nome. Já imaginou o absurdo que seria? Tem um professor da PUC de São Paulo que escreveu um livro, Comentários à Reforma do Judiciário, e disse isso. Data máxima vênia. É equivocadíssimo o raciocínio. Ora, se o tratado é igual a uma emenda, se a emenda não tem sanção, o tratado não precisa ser ratificado. Ah, por favor. Imagine, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. Exige quórum de 60 ratificações para entrar em vigor. Imagine a hipótese do Brasil ter sido o primeiro a negociar, o primeiro a assinar, o primeiro a referendar, o primeiro a ratificar, o primeiro a publicar, promulgar e o primeiro a publicar no Diário Oficial da União. Faltam 59 ratificações, que eventualmente não é o caso lá, mas o tratado pode prever que em 20 anos, não vindo essas 59 ratificações, o tratado caduca, ele perde, ele não existe mais. Como que eu tenho uma emenda constitucional no Brasil de algo que não existe no plano internacional? É condício sine qua non para que um tratado possa valer no plano interno, que ele já tenha validade no plano internacional. Não é daqui para lá, é de lá para cá. É a confusão. A relação não é de igualdade, é de equivalência. Eu equivalho à hierarquia. Não significa que o procedimento de celebração do tratado seja idêntico ao procedimento de celebração de emenda.
Outros disseram que o Congresso Nacional deveria fazer um projeto de emenda, pelo amor de Deus, para aprovar um tratado. Não! É o mesmo decreto legislativo que sempre foi do artigo 49, inciso 1. Compete ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O Congresso aprova um tratado por um decreto legislativo. Qual a diferença? É que esse decreto legislativo será aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. E aí nós esperamos para ver o que o Congresso ia fazer. E na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Congresso não fez uma emenda. Já pensou em enxertar na Constituição milhares de tratados internacionais? Não tem a mínima lógica. O Congresso utiliza o instrumento do decreto legislativo, mas com o quórum qualificado. Simples assim. E assim foi feito. E hoje nós temos já 3 tratados internacionais com essa equivalência. Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um tratado de uma cidadania maravilhosa. O Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E agora, recentemente, tem meses, não sei se viram, a Convenção de Marrakech, que dá às pessoas cegas ou com deficiência visual o acesso às plataformas de leitura para pessoas cegas. Não precisa ser só cego, pode ter uma dislexia. Então, tem inúmeras plataformas, o Braille é uma delas, o audiolivro. O direito de ter acesso ao livro impresso. Esse tratado foi aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso dos turnos e foi ratificado no Brasil, portanto, ele equivale a uma emenda constitucional. Olha que curioso, os 3 tratados até hoje aprovados com equivalência de emenda no Brasil estão dentro do tema pessoas com deficiência. Isso mostra que o Congresso Nacional tem um carinho especial pelo tema das pessoas com deficiência. E o Tratado de Marrakech, uma coisa linda, porque é um tratado que não vem de uma comissão de direitos humanos. Ele vem da Organização de Propriedade Intelectual da Organização das Nações Unidas. Ele retira do autor do livro o direito autoral e da editora o direito autoral. Ele cerceia o direito autoral dos autores para dar às pessoas cegas ou com deficiência visual o direito ao livro impresso. Porque menos de 1% das obras publicadas no mundo são acessíveis em plataformas às pessoas cegas ou com deficiência visual. Então, imagine o prejuízo dessas pessoas. Não têm acesso à leitura, portanto, não têm acesso à cultura inteira do mundo. Elas ficam à margem de tudo, porque não conseguem ler. Não tem a plataforma. Menos de 1% das obras publicadas. Isso hoje equivale a uma emenda constitucional no Brasil. Tá? Então, isso tem nível de norma constitucional. As pessoas cegas ou com deficiência visual. Esse controle, se vai no Supremo, é um controle concentrado de convencionalidade. Então, como é que funciona isso? E até, vou fazer um parênteses, para mostrar a minha... para desabafar uma angústia, né? Porque, veja bem, será que a ideia constitucional foi essa mesmo? Quer dizer, será que a Constituição... raciocinem comigo. A Constituição se dignou, o poder constituinte reformador, derivado, se dignou a aprovar uma emenda constitucional, a acrescentar no final do artigo 5º um parágrafo 3º, e o 4º também, que fala do TPI, mas colocar um parágrafo 3º, dizendo que os tratados de direitos humanos que forem aprovados por essa equivalência teriam, por esse quórum, teriam equivalência de emenda, e só esses tratados, portanto, são equivalentes, e os outros que não foram aprovados? Equivalentes não são, porque só são equivalentes se aprovados por 3/5 dos votos, mesmo cada caso do Congresso, 2 turnos. Mas e os outros que não forem aprovados? Será que eu consigo pular 2 degraus? Que eu estou no nível da lei ordinária. E se esse tratado é aprovado? Agora, o primeiro degrau varia segundo o sabor da jurisprudência, né? É sazonal, é volátil. Por quê? Na década de 70, não sei se estão acompanhando o raciocínio, na década de 70 o tratado era paritário, agora em 2008 o Supremo colocou no nível supralegal, mas ninguém tem dúvida que se for aprovado pelo quórum do parágrafo 3º, o tratado é equivalente à emenda. E os tratados não aprovados com essa maioria qualificada ficam em que limbo? Ah, no limbo que a jurisprudência disser, no limbo que o Supremo quiser. Amanhã o Supremo não quer mais que os tratados sejam supralegais, eles vão voltar ao nível da legalidade. Então você fica num limbo jurídico indefinido a vida inteira.
Será que foi essa a ideia da Constituição? Colocar um parágrafo terceiro. A reforma judiciária foi de 2004. Portanto, 13 anos, né? Só 3 tratados foram aprovados. Só 3 tratados. Será que era isso realmente que a Constituição queria? 3 tratados só. Acho que não compensou, então, colocar esse parágrafo terceiro no artigo 5º, porque ele não vingou. Se eu não interpretar a Constituição, que com essa alavancada que ele deu para o nível formalmente constitucional, se eu não interpretar que os outros têm nível materialmente constitucional, está claro. Se eu não interpretar isso, eu acho que a Constituição fica um pouco esvaziada, né? Porque ela se dignou a colocar um parágrafo para migalhas. Em 13 anos, apenas 3 tratados. E nós temos mais de 200 normas de direitos humanos em vigor no país. Né? Então, essa é uma angústia. Mas seja como for, hoje existe no Brasil a possibilidade do controle concentrado de convencionalidade. O que é isso? Bom, o raciocínio vem da minha tese da URGS. Né? O que é isso? Bom, veja bem, se eu tenho uma norma equivalente a uma emenda, porque aprovado com a mesma dificuldade da aprovação da emenda, o artigo 5º, parágrafo 3º é uma cópia do artigo 60, se eu tenho uma norma equivalente a uma emenda, parece que agora, quando a Constituição diz que o Supremo guarda a Constituição, acho que agora mudou. O Supremo é o guarda da Constituição e tudo aquilo que lhe for equivalente. Se as emendas têm a seu favor todas as ações do controle abstrato, concentrado, para se protegerem de investidas não autorizadas do direito infraconstitucional, veja bem, se a Constituição e as suas emendas têm um arsenal constitucional para se proteger contra investidas, o direito infraconstitucional fica investindo contra a emenda aqui, ó, batendo nela. Se ela tem as ações do controle abstrato para tanto, a DIN, a DECOM, a DPF, etc., tudo aquilo que lhe é equivalente também tem. Então, eu tomo de empréstimo as ações do controle abstrato para invalidar uma lei federal ou uma lei sul-rio-grandense que, eventualmente, nunca teve a sua constitucionalidade discutida, mas é inconvencional, porque viola, por exemplo, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Não dá acessibilidade para determinada categoria de pessoa com deficiência, por exemplo. Isso significa que a compatibilidade das leis com a Constituição não garante mais doravante que eu diga de 2004 para cá, com a emenda de dezembro de 2004, a emenda 45, não garante mais a validade das normas do país. Para a norma ser vigente e válida, tem que estar compatível com a Constituição e com os tratados constitucionalizados com essa equivalência. O Supremo se utiliza, então, da ADIM, da DECOM, a DPF, etc., tendo como paradigma esses tratados de direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais. Então, já houve o caso, Loas, por exemplo, que eu citei. Eu não me recordo de ter visto no STF a discussão desse dispositivo que coloca, absurdo, desumano, que colocava que pessoa com deficiência é aquela que não tem direito de viver. Totalmente incapacitada para a vida e para o trabalho. E, não obstante, inconvencional. Agora, só os tratados equivalentes às emendas constitucionais é que são paradigma desse tipo de controle. Eu queria muito, mas, infelizmente, os outros tratados internacionais, eu faço parte de uma doutrina, creio que sabem, que defende há muitos anos que os tratados de direitos humanos têm nível de norma constitucional. Não tenho tempo aqui, talvez demoraria mais 1 hora, mas a diferença do nível para a equivalência, né?
A equivalência ela tem detalhes a mais que o nível não tem. Eu acho que todos os tratados têm nível de norma constitucional. Naquele 5-4 do Supremo, 4 concordaram comigo, Celso de Mello e mais 3. Nível, todos têm, na minha opinião. Equivalência só pelo parágrafo 3º. Professor, que vantagem Maria leva? Equivalência, o presidente da República não pode denunciar. Nível, pode denunciar. O tratado permite a denúncia. Equivalência, não pode denunciar. Nível é paradigma só do controle difuso. Equivalência é paradigma do controle difuso e concentrado. Tem diferenças. Nível não reforma a Constituição de maneira formal, só material. O juiz, para falar com o Eric James, né, que a gente aprendeu tanto aqui, escuta o diálogo das fontes e aplica o que elas, as fontes, dizem. Com nível ele pode fazer isso. Com equivalência ele já não pode tanto, porque você fica amarrado. Enquanto magistrado. Magistrado você está amarrado, porque é uma norma formalmente constitucional. Te engessa um pouco. Não dá para brincar um pouco no dialogismo, para resolver o problema pelo diálogo, e aplicando a melhor norma no caso concreto. Então, equivalência tem diferenças. Agora, só os tratados equivalentes é que são paradigma do controle concentrado. Eu queria muito que os outros tratados fossem paradigma do controle concentrado, mas por problemas da jurisdição constitucional, fica impossível. Por quê? Mestrado é uma coisa maravilhosa, né? Mestrado é uma coisa maravilhosa. Lecionando em Minas Gerais no mestrado, um aluno levantou a mão, eu estava explicando isso, ele levantou a mão e falou, professor, eu estava dizendo, olha, só os tratados equivalentes é que podem ser um paradigma do controle concentrado, os outros tratados são paradigma do controle difuso, né? Então só esses 3 tratados é que podem ter uma ação. Loas, por exemplo, teve essa primeira ação do controle abstrato, que foi essa DPF, que perdeu o objeto porque o parlamento reformou a lei. Então, não precisa mais da DPF para ter o sentido que o próprio parlamento reformou, a finalidade que se queria era aquela. Mas ele levantou a mão e disse assim, professor, acabei de ler, vindo aqui, que saiu a decisão daquela DPF do PSOL, né, que eles propuseram para que o Supremo invalidasse a lei de anistia. Né? Em fevereiro, março, por aí, de 2010, o Supremo validou a lei de anistia, né? Entendeu constitucional recepcionada pela Constituição, e em novembro a Corte Interamericana declarou inválida. Então teve um choque aí. No começo do ano de 2010, o Supremo disse é válida, numa decisão, a meu juízo, inconvencional, né? Sobre aquele argumento da reconciliação nacional, em suma. E em novembro de 2010, a Corte Interamericana declarou inválida. Bom, como a decisão do Tribunal Internacional foi posterior à decisão da Justiça Brasileira, o que cabe? Eu tenho dito para os procuradores da República para começar as ações na base, para subir via recurso extraordinário, sabe lá Deus quando, mas um dia vai chegar, o Supremo vai ter que decidir isso de novo. É uma maneira. O MPF atuar. Né? A outra maneira, os legitimados do 103, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado do DF, Assembleia Legislativa do Estado do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal do AB, Partido Político de Representação no Congresso, Confederação Sindical, Entidade de Classe de âmbito nacional, os legitimados do 103 proporem uma DPF no Supremo. E o partido fez exatamente isso. E o Procurador-Geral da República deu o parecer. E no dia que ele deu o parecer, esse aluno me falou, professor, estou vindo para cá, acabei de ver na internet que o PGR deu um parecer favorável a esse controle de convencionalidade, essa DPF, a DPF controle concentrado, tendo como paradigma a Convenção Americana. Eu falei, o quê? Não, o senhor está dizendo aí que só os tratados equivalentes às emendas, só a Convenção das Pessoas com Deficiência e só o Tratado de Marrakech, nesse dia de aula nem tinha Tratado de Marrakech, não estava aprovado ainda, só a Convenção da Pessoa com Deficiência é paradigma do controle concentrado, eu vi uma DPF alegando a Convenção Americana, que não é aprovado, não tem equivalência de emenda. Eu falei, não li o parecer do Procurador-Geral da República, eu estou aqui em aula agora, você já leu, mas eu vou te dizer que é impossível. Impossível. Ué, o Supremo não colocou a Convenção Americana no nível supralegal? Se ele colocou no nível supralegal, como que ele vai aceitar uma DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Você tem que ter a norma constitucional violada. Qual é a norma constitucional equivalente? Não tem. O relator não conhece da ação. Não conheço da ação. Assino.
Não, professor, acabei de ler. Professor, uma coisa, né? Eu não dormi aquela noite. Eu fiquei louco. Cheguei no hotel, fui pesquisar no computador, aí eu falei, agora eu quero ler a inicial e quero ler o parecer. Porque é impossível. Né? E eu me lembro que comecei a ler isso meia-noite, terminei 4 da manhã, eu fiz um artigo que eu publiquei na revista Direito Público, aqui em Porto Alegre. Podem os tratados internacionais não equivalentes às emendas ser paradigma do controle concentrado de convencionalidade? Interrogação. Aí eu fui ler inicial e o parecer. Sabe quando a pessoa rebola? Rebola. Rebola. A Convenção Americana, a Corte Interamericana disse que não pode, e a lei de anistia é inválida, e PPP, e papapá. Você vai ficando angustiado de ler aquilo ali, é uma angústia que não termina. Você fala assim, tá bom, qual o preceito fundamental violado? Quando chega no final, bom, preceitos fundamentais violados. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição, a cidadania, a dignidade humana, as relações internacionais do país, a prevalência dos direitos humanos, só normas constitucionais. Claro, porque sabia que não dá para alegar um tratado não equivalente como paradigma do controle concentrado. Né? No parecer, o procurador ele rebola, ele se contorce para explicar. Então ele fica falando de convenção americana, mas tudo na orla. Tudo na orla. No fundo, na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, fala assim, bom, violou o artigo tal da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Bom, não é paradigma de controle concentrado, porque eu, Supremo, vai dizer o Supremo, eu, Supremo, ainda não entendo que os tratados não aprovados por 3/5 dos votos membros de cada caso do Congresso tenham o mesmo nível constitucional. Ainda que doutrinariamente se discuta, PPP, eu não posso aceitar, porque eu não tenho paradigma de violação da Constituição ou equivalente. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Porque você alega o tratado internacional, mas você alega na orla ali, você alega ele no entorno, sempre no entorno. Então fica uma alegação retórica, isso não é legal. Porque no fundo, é retórico. Porque no fundo, ele teve que usar só dispositivos constitucionais, porque não podia alegar um dispositivo do tratado, porque não vai ter o requisito processual necessário. Né? Como aconteceu agora, em outro âmbito, agora anteontem, teve aquela ação da AGU cobrando o tributo da Embaixada da Argentina em Brasília. Né? O ministro Barroso, em 2 linhas, falou, as embaixadas são imunes, não tem o requisito necessário para você propor essa ação de cobrança, Advocacia da União. Não conheço da ação. Então, também isso é um problema. A gente teria que resolver esse problema no país. Né? Do controle concentrado. Agora, para o juiz, né, para o magistrado, para os senhores e senhoras, eu acho que a ideia, né, aí não puxando a sardinha para o meu lado, não é isso, mas eu acho que a ideia é cada vez mais a gente entender pelo status constitucional dos tratados de direitos humanos. Né? Sempre o status constitucional. Né? Ora, se a Constituição diz que os direitos e garantias expressos no seu texto não excluem outros provenientes tratados, isso Flávia Piovesan já dizia desde a década de 90. Se não exclui, é porque inclui. E incluindo-lhes, eles passariam a estar naquele bloco de constitucionalidade. E você pode decidir pelo bloco de constitucionalidade / convencionalidade. Não tem problema algum. E principalmente hoje também, levando em conta a força normativa desses tratados internacionais. Né? Dessa interpretação conforme os tratados internacionais. Isso hoje também é muito importante. Então, se a gente esperar o Supremo decidir as questões, eu acho que nós não vamos avançar, porque o Supremo ele titubeia muito no que é tratado. Quando ele quer, o tratado tem nível supralegal, quando ele não quer, o tratado tem nível infralegal. Né? A Convenção Americana diz que todos têm direito ao duplo grau de jurisdição, e ele usou a conexão para julgar no Supremo 35 réus lá do mensalão, eu acho que só podiam 3, que era o Valdemar da Costa Neto, João Paulo Cunha e Pedro Henry, lá do meu estado de Mato Grosso. A Convenção Americana fala que todos têm direito ao duplo grau de jurisdição e não coloca exceção, coloca um ponto final. O Supremo deu aquela saída honrosa dos embargos infringentes, tentando fazer uma segunda instância dentro dele mesmo, para pelo menos não violar tanto a Convenção Americana. Verdade seja dita é que ele colocou uma norma supralegal que às vezes ele mesmo não segue essa supralegalidade que ele colocou. Então, eu acho que o grosso vai ficar para os juízes e tribunais do país
resolver a questão. Então, não estou dizendo que não deva se ligar para o Supremo Tribunal Federal, mas nessa ideia dos tratados nacionais, o que o Supremo tem feito, na verdade, ele quer impor de cima para baixo. Eu acho que a construção judiciária tem que vir de baixo para cima. E chegar no Supremo Tribunal Federal já uma solidez. A minha luta é essa, para que os juízes e tribunais tenham aplicação dos tratados de maneira sólida, né? E isso tem que compreender um pouco de direito nacional público, um pouco também de direito internacional dos direitos humanos, né? Então, é isso. Na verdade, o controle de convencionalidade é isso. Tirando o controle de convencionalidade concentrado, né, no Supremo, o Supremo também via difusa, evidente, por recurso extraordinário. É uma obrigação primária de controlar a convencionalidade das leis. Hoje em dia, esses tratados são muito conhecidos, tem coletâneas de direito internacional com todas as normas convencionais, e o que magistrados sempre me perguntam, porque está tendo um problema no Brasil, não sei por quê. O que está acontecendo com a presidência da República, que não é esse governo, o outro governo, todos. Olha, é um mistério, hein? É um mistério. Sabe o que tem acontecido? O Estado brasileiro ratifica o tratado internacional, ratifica, e o chefe do Poder Executivo não promulga. E não publica. Ou demora 3 anos para promulgar e publicar. Antigamente que eu digo, né, nem tanto tempo assim, de 20 para 30 anos atrás, levava uma média de 3 a 4 meses para promulgar uma norma internacional. O protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ninguém achava o decreto de promulgação. Nenhum santo achava o decreto de promulgação. E o que os magistrados e magistradas sempre me perguntam? Professor, eu vi no site da ONU ontem que o Brasil ratificou a convenção, ontem, vou dizer, né, há 6 meses atrás, que o Brasil ratificou esse tratado internacional, que eu preciso aplicá-lo na minha sentença. Muito bem. Está lá no site da ONU. Brasil ratifica o tratado internacional. O site da ONU é complexo, tem uns lugares lá difíceis. No site das Nações Unidas, o juiz consegue baixar, tem muitos que tem muitos que não tem. O PDF da ratificação do Estado no site, na parte de United Nations Treaty Series. A ratificação do Estado, a data, às vezes até o livro em que aquilo ali está colocado nas Nações Unidas. Tá bom. Se não confiar no site, o que você faz? Porque o que eu escuto? Eu não acho o decreto de promulgação. Eu não acho no Diário Oficial. Como que eu vou aplicar? Como que vai aplicar? Se não confiar no site, oficia o Escritório das Nações Unidas em Brasília. Oficia. Ela te responde no fax, tá? Com o livro, com a data, a autoridade brasileira que ratificou, livro 328, página 1526, com todos os detalhes. E aquilo ali, gente, é o Diário Oficial do Mundo, tá? Ora, se os direitos e garantias expressos na Constituição, artigo 5º, parágrafo 2º, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A pergunta é, o que é ser parte? A Constituição usa uma expressão técnica do direito internacional público. Os direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes dos tratados em que o Brasil seja parte. Essa palavrinha é técnica. O que é ser parte? Quando eu sou parte? Quando eu assino, quando eu promulgo, quando eu ratifico ou quando eu publico? Artigo 2º da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, ratificada pelo Brasil, promulgada e publicada, está no Diário Oficial da União. Portanto, não gosto de falar que tratado é lei, eu sou internacionalista, a gente tem um problema em dizer isso. Mas, enfim, é norma interna. Parte significa ratificar um tratado em vigor. É a diferença que o leigo fala. O Brasil é signatário. Vocês já escutaram isso? O Brasil é signatário da Convenção Americana, é signatário. Vocês escutaram isso? Vários. Signatário. Uma vez eu estava numa conferência e o palestrante. O Brasil é signatário. Na terceira vez eu não aguentei. Falei, querido, o Brasil é parte da Convenção Americana. Signatário ele era até 92.
Signatário é assinar. Depois que o tratado entrou em vigor e você ratificou, você é parte. São expressões técnicas. Signatário é escritura. Parte é o registro imobiliário. O Brasil é parte. Ser parte é ratificar um tratado em vigor. Se o Brasil ratificou um tratado em vigor hoje, se o senhor Michel Temer, que é o presidente que está no Brasil hoje, se o senhor Michel Temer demorar 18 anos, ele ou outro, para promulgar e publicar essa norma, você e o senhor e a senhora magistrada não vai aplicar essa norma internacional? Vai esperar nunca esse decreto de promulgação? Claro que vai aplicar essa norma internacional, porque você está aplicando a Constituição e está cumprindo a Constituição. A Constituição te autoriza. Não precisa o presidente da República te autorizar. Está escrito na Constituição que o Brasil é parte, e está na Convenção de Viena, que é lei interna brasileira, parte a ratificar um tratado em vigor. Viu no site da ONU que o Brasil ratificou um tratado em vigor? Cadê o decreto de promulgação? Não precisa! Não precisa! Se não confiar no site, oficia o escritório da ONU em Brasília, ela vai te dar, inclusive, o livro. Pronto, qual que é o diário oficial? Você tem o diário oficial nem da União, você tem o diário oficial do mundo, que é a ONU, falando para você. Uma organização internacional intergovernamental da qual o Brasil é parte. Então, pronto, não tenha medo. Porque tem acontecido isso no Brasil. Não promulgue, não publica o tratado. E tem juiz que tem medo de aplicar porque acha que tem que estar no Diário Oficial da União. Não tem que estar. Mesmo porque a promulgação e publicação é uma praxe no direito nacional. Que foi a promulgação do primeiro tratado celebrado pelo Brasil, o Tratado do Império, de reconhecimento. Em nenhum lugar está dizendo que cabe ao presidente promulgar e publicar tratado. Está dizendo leis. É uma praxe. Tem lugar do mundo que nem promulga e nem publica. Ah, mas eu tenho que ver o texto do instrumento. Bom, se o instrumento foi ratificado, ele foi aprovado pelo parlamento, certo? Certo. Se foi aprovado pelo parlamento, já está no Diário do Congresso Nacional, certo? Certo. Não tem muita diferença prática entre o Diário do Congresso e o Diário Oficial da União. Tem uma grande semelhança, os dois não são lidos por ninguém, né? Mas já está no Diário do Congresso Nacional. Tem tradução brasileira. Se o Brasil ratificou e é parte, aplique o tratado, dê o direito à coitada daquela senhora que precisa do benefício. Inúmeros tratados importantes não têm sido promulgados, ou têm sido promulgados, publicados, mas a destempo, mas de uma maneira, assim, absurda. Depois de 5, 6 anos, avisam a presidência da República, olha, esse tratado nós ratificamos, tem 6 anos atrás, não promulgou até agora. Então não dependam de promulgação. Não dependam de promulgação. Tá? É bom que se promulgue? É claro. É bom que se publique? É claro. Só se vindica aquilo que é conhecido. Mas o juiz não precisa. O juiz... O povo aí fora precisa para saber. O juiz não precisa. O juiz tem legitimidade total para fazer isso. E se não confiar no site, oficia o escritório da ONU e a ONU responde para você. Assim como no direito internacional privado, né? Assim como no direito internacional privado. O juiz tem que aplicar ex officio a lei estrangeira e ele faz toda a pesquisa. É a mesma coisa. E no direito internacional público também não muda muito. Tá? Então isso é importante. Porque acaba tendo muito medo, e eu sempre falo, não é o caso aqui, mas sempre falo da justiça do trabalho, porque... Não que o Poder Judiciário brasileiro não aplique tratado, mas a Justiça do Trabalho eu acho que aplica mais, né? Porque são convenções da OIT, várias convenções da OIT que estão ali no dia a dia e sempre tem um fato para aplicar. E muitas convenções também não têm sido publicadas no tempo. Bom, queridos, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é um tema relativamente novo. Eu tenho lutado aí com todas as minhas forças para que cada vez mais o Poder Judiciário aplique essas normas de direitos humanos, ele responda à obrigação que o Estado brasileiro, do qual ele é longa-manos, aceitou no plano do direito internacional, e que o nosso país possa servir de exemplo, né, para os outros países de Estado que aplica bem as normas internacionais. A aplicação dessas normas internacionais é um arsenal enormemente maior para resolver os problemas do que tínhamos antes. Antigamente tínhamos a lei e a Constituição, hoje nós temos um mosaico de informações enormes, muitas delas inclusive de soft law. Um promotor de justiça de Goiás, Vinícius, me ligou ontem e estava querendo aplicar as regras de Tóquio, né? As regras de Tóquio, famosas regras de Tóquio. Muitos de vocês já aplicaram.
sobre tratamento de presos, etc., as regras de Bangkok, e ele me dizia assim, mas essas regras elas são tratadas? Não, não são tratadas. Essas regras são normas de soft law. Ah, porque o CNJ fez uma tradução. Acabou de dizer. Se o CNJ fez a tradução, significa que não é tratado, porque se fosse tratado internacional, estava traduzido pelo Itamaraty desde que foi pelo Congresso Nacional, você percebeu? Se o CNJ teve que traduzir, significa que isso sequer foi suscitado no parlamento. Se o CNJ teve que traduzir do inglês, significa que não foi publicado, não foi no parlamento, que os documentos são todos traduzidos pelo Itamaraty. Só o fato de ter sido traduzido pelo CNJ mostra que não passou pelo parlamento isso. Né? Isso pode ser aplicado? Pode, deve ser aplicado. O direito internacional não sobrevive só de normas de hard law. Também ele atua nas normas de soft law. Essas regras são compromissos que os Estados fazem no plano internacional. E isso não impede o juiz de aplicá-las no caso concreto. Né? Porque é sempre a resposta que o Estado dá para a sociedade internacional. Né? Seria não um controle de convencionalidade, aí, mas um controle de atos internacionais. Né? Hoje no Mercosul também é muito comum os casos que têm acontecido. Enfim, a Europa lida com isso. Claro que nós temos muitos outros problemas. Infelizmente, o juiz brasileiro não tem possibilidade técnica, não é culpa dele, é culpa do sistema. Não tem possibilidade técnica de dialogar com o tribunal para resolver um caso concreto. Nós não temos o sistema do reenvio prejudicial no Brasil, na América Latina, no sistema interamericano. Na Europa, o juiz da região mais longínqua europeia, ele consegue dialogar com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Agora, pelo protocolo 16, ele consegue dialogar com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Já pensou? Um juiz na Suíça que está julgando uma questão sobre a qualidade do leite, seguindo os padrões mais rígidos europeus de qualidade, e tendo que aplicar uma diretriz ou uma diretiva da União Europeia, e na dúvida dele, ele roga ao Tribunal de Justiça da União Europeia a melhor solução no caso concreto, faz um reenvio, não é aquele reenvio do direito internacional privado, tá? Faz um reenvio pré-judicial. Imagine você no seu gabinete, tendo a possibilidade de rogar à Corte Interamericana de Direitos Humanos para ela dar a resposta de como ser aplicado, ou de como melhor aplicar a convenção naquele caso. Nós não temos isso. O nosso sistema ainda é binário, não é tridimensional. Né? Na Europa, o juiz interno pode rogar para o Tribunal de Justiça da União Europeia e agora para a Corte Europeia de Direitos Humanos. O Tribunal de Justiça da União Europeia para os 26 estados e para os 47 europeus. Então ele tem um diálogo interjurisdicional que é um diálogo na forma de mosaico. É um diálogo comunicativo, um mosaico comunicativo. Que nós não temos isso ainda. Temos muito que avançar. Então nós temos um monólogo. Enquanto lá o sistema é circulante, o sistema aqui é impositivo. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, até com parcela de razão, ele fica um pouco bravo, irritado, quando vem uma decisão de um tribunal internacional e manda revogar uma decisão que fez. Ele não concorda. Ele acha que não tem instância superior. Como não? É um tribunal internacional do qual nós fazemos parte. Como não? Que história é essa? Ah, esse tribunal não tem o condão de revogar uma decisão minha. Como não? Mas como não? Se o Tribunal Internacional não tiver o condão de revogar uma decisão interna, então fecha o direito internacional e para o mundo a gente desce. Né? Percebe? O nosso sistema ainda está muito incipiente. Muito incipiente. Por isso que o sistema inverte o jogo e deixa para os juízes internos resolverem os problemas do direito internacional. Eu me coloco à disposição de vocês, foi um prazer ter estado aqui, eu quero voltar mais vezes, um prazer rever tantos amigos. E fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Parabenizo o nosso palestrante pela brilhante e enriquecedora aula sobre o controle de convencionalidade das leis, demonstrando um domínio extraordinário sobre o tema, aliás, como era esperado por todos nós. Muito obrigado. O Dr. Valério me informa que ele agora tem um compromisso semelhante ao nosso na Justiça Estadual, é isso, né? Na Júris, né? E que, lamentavelmente, não pudemos contar um pouco mais com a presença do nosso palestrante para algumas arguições, né, que certamente todos nós teríamos vontade de fazer.
mas não faltará oportunidade, sem dúvida, um próximo encontro. Fico à disposição, desembargador. Pois não. No e-mail, nas redes sociais, eu tenho Facebook, essas coisas. Mas o meu e-mail é simples, meu sobrenome, Mazzuoli, com 2 vezes um L, @terra.com.br. Fico à disposição. Um prazer, uma honra. Muito obrigado. A escola é imensamente grata pela sua disponibilidade. Colega, nós vamos ter um breve intervalo de 20 minutos, depois retornamos para as atividades. Muito obrigado.